Olá, turma! Olá, meu querido terceiro ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Bem, turminha, e aí, vocês estão conseguindo realizar as atividades de vocês? A tia Diana está conseguindo ajudar vocês aí a realizar as atividades com as nossas videoaulas, com nossos encontros? Eu espero que eu esteja ajudando bastante vocês, tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos ter a nossa disciplina de matemática. E para ela acontecer, né, essa aula, nós já tivemos esse conteúdo, né, que eu vou trazer agora para vocês. Nós já tivemos essa aula na semana passada. E hoje eu vou trazer uma revisão, tá, pessoal? Uma revisão desse conteúdo para que vocês possam aí revisar um pouquinho mais sobre ele, tirar um pouquinho mais as dúvidas. Eu espero que eu possa contribuir com isso para vocês estarem realizando o TD, tá certo? Então, esse conteúdo de hoje vai ser uma revisão para a realização do TD de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O nosso conteúdo, né, é medidas de comprimento. Mas o que é mesmo medida de comprimento? Bom, pessoal, medidas de comprimento são mecanismos eficazes de medição de algo. Quando nós queremos medir qualquer coisa, né? Então, é isso. Medida de comprimento é isso, né? São os mecanismos eficazes de medição de algo. E para isso ocorrer, né, para que a gente possa medir, nós nos recorremos, né, nós precisamos usar algumas unidades de medida, ou seja, alguns recursos para que a gente possa medir esse algo, tá? E isso são chamados de unidades de medida, certo? O metro, pessoal, é uma unidade de medida de comprimento muito usado, bastante usado. Eu acredito que até um dos mais usados por nós no nosso dia a dia, na nossa prática diária de atividades, que é representado dessa forma, como vocês podem ver aí, tá? Um M, que o M vem de metro, que ele é igual a 100 centímetros, tá, pessoal? O metro, ele mede 100 centímetros, tá? Se eu medir alguma coisa, 50 centímetros, 60 centímetros, ainda vou usar centímetro. Quando eu chego em 100, aí ele passa a ser o metro. Ele pula de ordem e passa a ser o metro, ok? Mas nós temos algumas unidades derivadas do metro. Vamos conhecê-las? Bom, nós temos duas formas de unidades derivadas do metro. Nós temos as maiores que o metro e as menores que o metro. Maior que o metro é o quilômetro, é o hectômetro e é o decâmetro. Pessoal, o mais usado, né, que eu lembro também, e eu acredito que vocês vão associar o nome a alguma questão que vocês já possam, alguma situação, aliás, perdão, que vocês possam ter presenciado ou escutado, até dos pais de vocês, é o quilômetro, que às vezes a gente usa, né, quando a gente está em velocidade, ou então quando a gente vai medir a distância de um lugar para outro, ok? Então, a gente usa muito o quilômetro. Esse hectômetro e decâmetro, a gente já não usa muito na nossa prática diária, mas ela é uma unidade derivada do metro maior que o metro, ok? As unidades menores que o metro é o decímetro, é o centímetro e é o milímetro. Os que mais usamos, né, no nosso dia a dia, na nossa prática diária, para medir algumas coisas, e vocês vão entender isso mais adiante, é o centímetro e o milímetro. Vamos lá? Quando nós precisamos efetuar medições pequenas, nós usamos as unidades menores que o metro, o decímetro, o centímetro ou o milímetro. Por exemplo, quando nós queremos medir o tamanho de uma borracha, o tamanho do nosso livro, o tamanho de um lápis ou de um estojo, ou vocês podem medir também o tamanho do sapato de vocês ou do pé, do próprio pé, o tamanho da mochila, o tamanho da nossa cadeira, lá onde a gente senta, né, na nossa sala de aula. Enfim, né? Nós usamos para coisas milimetricamente medidas, a gente usa também o milímetro, quando são muito pequenas, tá? Quando nós efetuamos grandes medições,
né? Quando a gente vai calcular ou medir algo muito extenso, como, por exemplo, a distância de uma cidade para outra, aí sim nós vamos usar as unidades maior que o metro. E nesse caso, pessoal, quando a gente vai usar a unidade para medir a distância de uma cidade para outra, aí a gente usa o quilômetro, tá? Que a gente vai medir aí a distância, quantos quilômetros são de Fortaleza a São Paulo, quantos quilômetros são de Fortaleza a Belém do Pará, quantos quilômetros mede a cidade de Horizonte para Fortaleza, enfim. Então, quando a gente vai fazer essa medição de coisas muito grandes, a gente usa o quilômetro, né? Quando é distância, tá? Quando se relaciona a distância, a gente usa o quilômetro, tá bom? Os instrumentos, né, que eu falei que medidas de comprimento, né? A gente tem que usar recurso para chegar nessa medição. Então, quando eu falo de recurso, eu trago os instrumentos de medida, tá? Que a gente usa para poder chegar nessa medição. A gente tem que utilizar algum instrumento para poder a gente medir, né? Que no caso, essa primeira aqui é o metro articulado, a trena, a fita métrica e a régua. A régua, pessoal, é um objeto muito usado por nós, estudantes, por vocês, estudantes, por nós, professores, né? Então, eu digo estudante porque a tia Diana também ainda estuda, então eu falo, me incluo também como estudante, né? Então, a gente usa muito a régua, né, no nosso dia a dia, inclusive vocês têm na mochila de vocês. Nós já tivemos situações em que vocês precisaram usar régua para medir tamanho ou até mesmo para fazer alinhamento de alguma coisa. Então, esses são os instrumentos de medida que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Para algumas práticas aí, nós usamos o metro articulado. Para outras práticas, nós já precisamos da trena. Algumas delas, a fita métrica. E mais assim, no nosso dia a dia, como estudante, nós usamos a régua, ok? Bem, turminha, essa foi a nossa aula, né? Uma aula bem pequena mesmo. É um conteúdo que já foi abordado, que já foi dado para vocês, mas eu trouxe essa revisão para refrescar aí um pouco esse aprendizado, né? E que vocês possam até ter um suporte para estar aí respondendo às questões do TD, ok? Eu espero ter contribuído aí mais um pouquinho para tirar alguma dúvida de vocês ou até para reforçar mesmo. Tá bom, meus amores? Então, ó, super beijo, abraço. Olha, a tia Diana quer dizer que ainda está com muita saudade de vocês, mas o momento ainda não nos permite estar junto, como todos nós sabemos e compreendemos, né? Também aceitamos. Porém, nós torcemos que logo, logo estejamos de volta, todo mundo, nas nossas atividades, nas nossas aulas presenciais, que são sempre muito divertidas, tá? Então, meus amores, continuem em casa, continuem se cuidando, sobre a proteção da mamãe e do papai, que eu tenho certeza que estão nesse momento zelando pela saúde de vocês. Então, encerrando aqui, né, com um forte abraço aí para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.